Começou ao vivo, Marina. Estamos aqui. Tem que contar para o pessoal, né, que a gente está aqui pela terceira vez tentando gravar e as duas primeiras deu problema de internet. E agora, dessa vez, a internet dos dois, ó, já fizeram até uma rezinha antes. Já. Porque... Não é possível que dê errado agora. Dessa vez vai. Marina, quer começar a fazer um check-in? É só como é que a gente está chegando e aí a gente começa a bater esse papo? O que você acha? Vamos lá? Bora lá, bora lá. Então, estou chegando agora ansiosa, né, para que a gente consiga ter essa conversa de novo. O Matheus vai ficar especialista na minha vida, né, porque já ouviu tantas vezes a minha história. Exato. Acho que você vai dormir nessa live hoje. Espero que não. Mas, enfim, confiante de que agora a gente começa. Agora a gente consegue, né, ter essa conversa e poder compartilhar com as pessoas também o que a gente já conversou tanto. Sim, legal. Eu também estou com um pouco dessa expectativa. Confesso que tem um pedacinho ali apreensivo também aqui, né? De será que vai travar e etc. Hoje a gente seguiu todos os protocolos aqui para garantir a conexão boa e tudo mais. Mas então, vou passar a bola aí para você, de pedir para você contar aí um pouco da sua história, como é que você se sente à vontade, né? Assim, deixar um negócio bem orgânico mesmo, né? O que você achar relevante de compartilhar até os dias de hoje e etc. Fica à vontade. Vamos lá. Bom, acho que essa introdução é sempre uma maneira das pessoas que estão ouvindo, né, começarem a empatizar, né, também com a gente que está falando, para, de alguma maneira, se conectar com a nossa história, né. Então, eu gosto de contar que eu não tenho uma trajetória profissional muito parecida com a maioria das pessoas que fazem o MBA, a começar pela minha formação, né, eu sou formada em biologia e tenho mestrado em biologia tropical. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei enquanto bióloga mesmo, né? Então, eu sou servidora pública, fiz concurso para o IBAMA em 2002, eu sou servidora pública desde então. Fui morar na Amazônia, eu trabalhei diretamente com conservação da biodiversidade in situ, né? Que chama, ou seja, em campo, né? No loco. E depois de algum tempo, né, de trabalho mais técnico, eu fui, então, removida para Brasília, nessa época eu estava grávida da minha primeira filha, e em Brasília eu peguei a criação do Instituto Chico Mendes, que eu não sei se todos sabem, também é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e que nesse momento da criação absorveu algumas atribuições do IBAMA, principalmente essas referentes à conservação das áreas protegidas, né? Então, o ICMBio é a autarquia que gerencia as unidades de conservação federais e também promove ações de conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então, quando o ICMBio foi criado, eu estava lá no IBAMA, na sede em Brasília, e fui convidada a compor o quadro dessa nova instituição, e eu topei. Teve muita gente que resistiu muito a essa mudança, né? Teve greve por 3 meses. E eu lá, super, não, massa, órgão novo, vou nessa. Super tranquila, de boa, né? E hoje eu vejo que é uma decisão muito acertada, realmente, porque a missão do ICMBio tem muito mais aderência enfim, com o meu estilo de vida, né? Com o que eu valorizo, minha visão de mundo, do que essa missão que ficou para o IBAMA. Não que não seja importante, é tão importante quanto, nós somos instituições irmãs, né? Mas eu me conecto mais com essa parte de conservação da natureza. Só que, quando eu fui, então, redistribuída para o CNBio, eu peguei uma instituição em criação, em construção, né? Então, nesse momento, foi um momento de modelagem institucional, planejamento estratégico. E como eu estava na sede, na época, e a gente ainda tinha um corpo de servidores reduzido, né, porque a gente teve que pegar algumas pessoas que eram do IBAMA e que quiseram, né, compor essa nova instituição, então a gente ainda não tinha o contingente que a gente tem hoje, né,
eu participei dessa etapa, né, de planejamento, de revisão de planejamentos estratégicos, modelagem de processos. E eu me lembro que eu gostei muito disso. Foi a primeira vez que eu realmente tive contato com técnicas e ferramentas gerenciais. E eu achei aquilo o máximo, né? Projetar futuro. Achei aquilo muito legal, né? Construir missão. O IBAMA não tinha essa coisa tão forte, né? De ter uma missão, que todo mundo na instituição soubesse. Claro, a gente tem a atribuição legal, que está na lei e tal, mas não era uma coisa muito convocante, né? E o ICMBio, ele já foi criado com essa ideia, né, de realmente estar escolhendo um modelo de gestão que fosse mais moderno, mais arrojado, para um órgão do serviço público, né? E aí, depois de alguns meses da criação do ICMBio, eu já estava com minha segunda filha, né, eu já estava com 2 filhas, a minha segunda filha nasceu 3 meses depois da criação do ICMBio. Então, eu lembro que eu saí de licença maternidade IBAMA e voltei da licença maternidade ICMBio. Foi bem legal. Vida nova, né? Mesmo. Mas depois de alguns meses, eu pedi remoção para uma unidade de conservação, novamente, mas na Paraíba. A minha família paterna ela é toda de João Pessoa, né? Então, eu passei minha infância e adolescência em João Pessoa. E eu queria retornar para João Pessoa, porque eu estava com 2 filhas pequenas, queria me aproximar da minha família, proporcionar esse convívio, né, mais familiar para minhas filhas. E fui, então, para João Pessoa. Nessa unidade de conservação, que eu acabei sendo tributada, depois de um ano botada lá, eu assumi a chefia daquele território, daquela unidade de conservação. É uma reserva biológica. E eu lembro que nesse momento que eu assumi, a equipe era composta só por homens. Eu era a única mulher da equipe. E eu era a mais jovem da equipe. Então, eu me vi, de repente, numa situação de ter que liderar 8 homens, todos muito mais velhos que eu, de um perfil, assim, muito de campo. Então, vamos dizer que eram 8 guarda-partes que eu tinha que liderar, e eu me vi numa situação assim, de total despreparo para dar conta dessa situação. Né? Então, eu comecei a querer estudar, né, como ser chefe, porque eu falei assim, gente, como é que eu vou direcionar esses homens, né? Esses caras que têm dados aqui para ser meu pai, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que esses caras vão me respeitar, né? E aí eu comecei a estudar, enfim, autodidaticamente, né? Comprei alguns livros e tal. E nesse momento, coincidiu que a educação corporativa, né, da minha organização, do CNBio, resolveu, então, conceber um curso de formação de gestores. Né, e super disruptivo, porque ensinar biólogos a serem chefes, né? É um negócio que jamais teria surgido, né, numa instituição tão técnica quanto a minha. Mas a direção da época entendeu, né, de forma bastante inteligentemente, né, que seria necessário formar esses chefes, esses coordenadores, essas pessoas, biólogas, engenheiras florestais, que passavam a assumir funções de chefia, funções de liderança. E eu lembro que eu me inscrevi na primeira turma desse curso, não passei, né, a fila de espera foi, assim, enorme, mas eu passei na segunda turma, é um curso bastante longo, né, ele tem 1 ano de duração. A gente precisa, inclusive, apresentar um trabalho de conclusão de curso no final do curso, é bem denso, né? Eu fiz a segunda turma, então cursei essa segunda turma, e quando eu me formei, eu falei, não, eu estou cansada, eu vou deixar a chefia da Rebelo Guaribas. Eu passei 4 anos, e fui trabalhar, então, numa instância mais meio, técnica também, porém mais burocrática, técnico-burocrática. Então, mais instrução de processo, análise técnica, não tinha tanto campo. Que foi a coordenação regional do CNBio em João Pessoa. Então, eu acabei, nesse momento, não deixando de atuar nessa área da gestão,
porque, na realidade, assim que eu me formei, eu fui convidada para compor um grupo de instrutores, né, de professores dessa formação. Então, o ICMBio contratou uma consultoria para dar esse curso na sua primeira e segunda edição, mas a ideia sempre foi que esse curso, aos poucos, pudesse ser internalizado e pudesse ser dado por pessoas da casa. Então, eu fui da primeira leva, assim, desse movimento, né? Lembro que na terceira turma eu já estava ali de monitora e dei uma aula ou outra. Foi um momento, assim, inclusive, bastante traumático na minha vida, mas nada como uma prática para você aprender, né? Sim, sim. Então, eu nunca me desvinculei. Depois desse momento que eu fiz o curso, que se chama Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, eu nunca me desvinculei da temática gerencial no meu trabalho. Então, mesmo estando depois, né, de me formar numa função que não era necessariamente de liderança, porque eu não era a coordenadora regional, a gente tinha coordenadora regional, eu comecei a dar aula sobre isso, e aí os temas que eu assumi foram planejamento estratégico, mas também liderança e desenvolvimento de equipe, e eu passei também a facilitar processos de construção coletiva em outras unidades organizacionais. Então, eu passei 2 anos de trabalho, muito enquanto facilitadora de processos de construção coletiva, então, facilitadora de oficinas de planejamento, facilitadora de modelagem institucionais, e também na instrutoria dessas temáticas. Até que, em 2017, eu tive um estalo na minha vida, eu levava uma vida muito confortável, né, em João Pessoa, mas comecei a me sentir assim, como se estivesse em final de carreira, sabe? Tipo, só esperando, só fazendo hora aqui para me aposentar. E eu falei, não dou conta de trabalhar assim, eu gosto de desafio, de paixão, tá? Aí eu perguntei para os meus amigos, né, cara, vocês estão sabendo de algum lugar que está precisando de chefia, de coordenador? Porque agora me arruma um lugar bem cabeludo. Idade fácil eu não quero, não. Tá louca, né? Nossa. E aí me falaram, olha, tá o processo seletivo aberto para a direção da nossa academia de formação. Eu falei, não, aí também já é demais, né, pô? Tá louco. Não, você não queria cabeludo? Tá aí, cabeludo, é o que tem. Eu falei, Pediu, né? tá bom, eu vou tentar. E de fato fui selecionada, né? E assumi então a direção da nossa academia de formação, que acho que a maioria dos alunos e ex-alunos da MBI conhecem. É lá na Fazenda Ipanema, né, dentro da Floresta Nacional de Ipanema, e assumi então a direção da escola, e lá fiquei por 2 anos enquanto diretora. Só que quando eu assumi foi interessante, porque quem fez a minha entrevista, ok, tinha um processo seletivo, tinha uma escolha curricular e tal, mas havia também uma entrevista com a diretora, né, a qual a escola estava vinculada. E essa diretora, ela criou a nossa academia. Ela que fundou a academia. Então, ela era a pessoa que tinha que entrevistar os candidatos. E aí, quando a diretora, a qual a academia era vinculada, me entrevistou, né, para avaliar se eu tinha o perfil adequado para a função e tal, eu me apresentei, né, falei por que eu achava que eu podia assumir a direção da escola, quais eram meus planos e tal, e ela disse para mim assim, tá, só que é o seguinte, eu preciso te contar uma coisa, a escola vai mudar completamente. Os meus planos para a escola é fazer uma transição de gestão. Então, eu preciso que você seja essa pessoa que vai fazer essa mudança acontecer lá. Aí eu falei, puxa, é pior do que eu esperava. O negócio é mais difícil. Cabeludo, você mesmo falou que queria. Bem cabeludo. Eu falei, bom, mas tudo bem, já estou aqui, né? Já estou passando por essa sabatina, vamos ver. E aí fui selecionada, de fato. E o mais engraçado é que, ainda na coordenação regional, né, eu havia feito uma certificação em gestão da mudança. Foi um tema que eu, enfim, comecei a saber que existia, me interessei e fui fazer essa certificação, porque, afinal de contas, todo o processo de facilitação coletiva, para você implementar, ajudar uma equipe a implementar um plano de trabalho, um plano estratégico e tal, envolve aí
certas mudanças, né? Então, eu quis me aprofundar nesse assunto, acabei me certificando, e quando eu me certifiquei, a minha chefe, na época, ela falou para mim assim, olha, você está fazendo um treinamento, que talvez você não saiba muito bem se isso vai ser útil ou não na sua carreira, mas eu tenho certeza que isso que você está fazendo hoje vai ser super útil para você no futuro. E você vê, né? Aí, logo em seguida, né, alguns meses depois, eu me inscrevi nesse processo seletivo e acabei sendo selecionada para uma função que eu nem sabia que ia envolver mudança e acabou sendo o cerne da minha gestão aqui na academia, na nossa academia de formação, né, na academia. Bom, até que em 2019, logo em seguida a mudança de presidência da República, né, teve eleição, então tivemos muitas mudanças políticas no Serviço Público Federal. Eu fui, então, afastada da função de direção da escola, um processo um pouco, enfim, para mim, traumático, né, e para casa, acompanhando várias dispensas, né, várias exonerações. É normal que você tenha bastante mudança quando você tem mudança de governo, né, no serviço público, mas, de fato, a gente observou aí uma mudança muito radical, né, nas funções e nas diretrizes também, né, do governo para o serviço público. Bom, e aí eu acabei sendo exonerada e nesse ano de 2019 eu acabei ficando um pouco na geladeira, sabe? Porque, na realidade, eu fui afastada por uma razão política, né? E fiquei um pouco de escanteio, assim, dessa nova chefia que assumiu a escola e tal. E aí eu aproveitei para me dedicar mais ainda, né, à instrutoria enfim, e também me afastei um pouco da instituição fisicamente, né, tirei uma licença, e eu lembro que esse ano de 2019, em paralelo a essa situação do meu trabalho, eu estava cursando o módulo Self-Innovation, do MBI, né? Então, profissionalmente estava muito difícil para mim, né? Esse ano de 2019 foi um ano extremamente instável, né, e permeado por muita incerteza, sabe, Matheus? A gente não sabia, de fato, o que ia acontecer no Instituto Chico Mendes. O presidente, na verdade, o atual presidente foi eleito, né, numa plataforma de acabar com o ICMBio, de acabar com o IBAMA. Então, a gente iniciou, assim, essa gestão com muita tensão, né, muita incerteza, muita insegurança. E emocionalmente foi muito ruim, né? Porque eu sempre trabalhei na minha instituição, né, a qual eu pertenço, muito correspondente, assim, ao meu propósito de trabalho, sabe? Assim, eu sempre fui muito feliz no trabalho. Né? De repente me vi numa situação em que eu não tinha mais isso. Né? E a possibilidade de voltar a ter no futuro próximo, a médio prazo, era muito incerto, por conta das mudanças que poderiam acontecer, né? Algumas delas já aconteceram, outras ainda não, e a gente espera que não aconteçam, nessa nova gestão. Então, eu fiz isso. Eu mergulhei de cabeça no módulo Self-Innovation, realmente me dediquei muito a essa desconstrução, né, e reconstrução do que, de fato, faz o meu coração cantar. Eu lembro de uma aula do Zari, do professor Zari, né, de comunicação não violenta, e ele faz essa pergunta para a gente, né, para a gente pensar e tentar responder mentalmente o que faz o nosso coração cantar. Eu acho até que essa pergunta, para mim, ela faz até muito mais sentido do que você buscar o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Acho que isso gera um pouco de estresse, sabe? Essa ansiedade por saber qual que é o propósito, porque se eu não achar, eu não vou ser feliz profissionalmente. Sim, eu acho que essa pergunta, né, o que faz seu coração cantar, ela é fácil, né, ela é mais lúdica. E eu me dei conta que, de fato, o que fazia meu coração cantar, eu não estava conseguindo viver plenamente no trabalho, né, em decorrência de todas as mudanças que estavam acontecendo. E, enfim, e aí foi um ano, assim, de buscar coisas que eu poderia fazer fora,
né, do Instituto Chico Mendes, que me dessem também essa sensação de coração cantando e tal. E aí, nesse ano de 2019, eu fiquei, como falei, né, atuando basicamente na instrutoria, tirei essa licença e me envolvi em outros projetos, né, projetos que não tinham a ver com o CNBio. Um deles foi começar a organizar, eu cheguei a organizar alguns, né, encontros, em que eu convidei o Zé Bueno, que também foi uma das pessoas ilustres, assim, que passam pela nossa vida quando a gente faz esse curso, no MBI, para facilitar círculos de homens aqui em Sorocaba, né? Eu me conectei muito com essa questão, comecei a me conectar muito com essa questão de gênero, mas principalmente com esse lado de incluir os caras no nosso diálogo, assim, né? Nós mulheres tentando reconstruir também uma posição, um papel da mulher nessa sociedade, mas e os caras, né, nisso? Então, coordenei alguns encontros, comecei a escrever muito mais, eu gosto muito de escrever, mas nunca tinha tempo, né? Eu passei a me dedicar também à escrita, coisas mais técnicas, né, relacionadas ao meu trabalho, principalmente relacionadas a essa temática, né, da desenvolvimento de lideranças e gestão de times, e me dedicar mais também à minha família, né? Então, esse ano de 2019 foi um ano realmente de melhorar um pouco essa relação que eu tinha com o trabalho, porque eu cheguei à conclusão que eu estava com uma relação tóxica no meu trabalho, né? Então, assim, foi um ano muito estressante. O início de 2019 foi muito estressante, porque a gente via manifestação, né, dos altos dirigentes do Brasil sempre atacando o servidor público, né, e da área ambiental, então, nem se fala. Isso me doía muito, sabe? Mais do que as mudanças, de fato, nas agendas ambientais, confesso que o que mais me deixava mal eram os ataques aos colegas, né, que estavam simplesmente fazendo o trabalho deles, de acordo com a legislação vigente. Então, isso me deixava muito mal. E eu lembro que nesse momento também, eu conversei com meu marido falou assim, amor, você precisa desenvolver um certo distanciamento emocional disso tudo que está acontecendo, né? Eu falei para ele assim, mas como que eu posso me distanciar emocionalmente do meu trabalho? Isso é a minha vida, né? Eu amo o meu trabalho, eu sou super feliz no meu trabalho. E ele falou assim, como é que você pode ser feliz se você chora todo dia? E aí eu pensei, cara, eu acho que ele tem razão, tem alguma coisa errada aqui. E na verdade, foi aí que eu decidi me afastar fisicamente do trabalho, tirar essa licença de alguns meses. Eu comecei a meditar também. Então, o ano de 2019 foi realmente um momento de eu me recentrar, assim, de começar a olhar mais para dentro, né, o que foi provocado pelo Modern Self-Innovation, mas também pelo contexto que eu estava vivenciando, pelo sofrimento que eu estava vivenciando, né, e por um despertar para que aquilo não estava me fazendo bem. Então, comecei a meditar, enfim. E aí, no final de 2019, eu recebi, assim, quando eu estava super zen com o trabalho, falando, não, né, vou me dedicar, o que eu tenho que me dedicar, mas sem também me matar, né, porque afinal de contas, né, não está favorável para ninguém. E aí eu recebi, no final de 2019, um convite da minha vida, né, que foi assumir uma função, na realidade, de consultor interno, na temática da gestão para resultados. E aí eu teria como atribuição liderar um time de consultores, nós somos 20 hoje, que teriam como principal atribuição, então, promover melhorias de gestão e inovação no ICMBio. E venho, então, trabalhando nessa função até então, desde então, quero dizer, enfim, e aí foi legal, em 2019 fizemos todo esse contrato, né, entre aspas, de trabalho, início de 2020, organizamos o time, organizamos o nosso portfólio de projetos, e aí veio o Covid.
em março de 2020. Então, um novo desafio. Nossa. Para dar conta, eu passei todo o ano de 2020 liderando um time 100% remoto. A gente teve que refazer toda a nossa metodologia de trabalho para essa situação, né, para esse contexto de trabalho compulsoriamente remoto. Está todo mundo trabalhando de casa, né, quem não é de campo, está todo mundo trabalhando de casa. E essa é a minha história profissional. Então, hoje eu estou 100% envolvida com temática gerencial, né? Eu deixei de ser bióloga. Legal. E aí, Marina, nesse lance aí de começar a pandemia e quarentena, o que você fez, assim, para, de alguma forma, você teve que readaptar o lado do trabalho remoto e etc. Mas o que mais que você fez, assim, de estratégia que você usou para talvez se reinventar de alguma forma durante esse tempo, repensar algumas coisas? Como é que foi, assim, para você? Então, para além, né, do desafio profissional, né, de conseguir implementar vários projetos de melhoria de uma maneira completamente remota, e que bom que a gente tem as tecnologias para nos ajudar, né, porque, de fato, a gente teve que aprender, eu, pelo menos, tive que aprender um monte de coisas novas, porque eu sou muito do presencial, né? Eu sou muito essa coisa do olhar no olho, enfim, chegar no trabalho e fazer um check-in com todo mundo, sabe? Na academia eu chegava e passava, assim, até eu sentar na minha mesa para começar a trabalhar era de uma hora, né? Porque eu passava, fazia aquele arrastão de como vocês estão? E aí, como é que tá? Enfim, então isso, né? A gente tem que se adaptar e aprender várias outras coisas, né? Para poder gerenciar um time dessa maneira e, enfim, trabalhar dessa maneira. Sem contar aqui em casa, eu tenho 2 filhas, né, assistindo aula, enfim, marido também tendo que dar aula de casa, e foi toda uma adaptação profissional. E pessoalmente, na verdade, eu já cheguei a te falar isso, né, Matheus? Às vezes eu tenho a impressão que a pandemia, para mim, começou em 2019, sabe? Porque desde 2019 que eu venho num processo, como falei, de desconstrução e reconstrução. Então, 2019 também me pegou, né, além de tudo, eu esqueci de mencionar, uma mudança de septenio, né? Então, eu estava entrando nos 42 ali, e também foi duro, né? Pessoalmente, eu como ser humano, mulher, né, no mundo, eu também me questionei muito, né, nessa transição de septenio. Então, quando a gente entrou em 2020, que se viu nessa situação, era como se fosse um contínuo, né, dessa revolução interna que já vinha acontecendo desde 2019. Eu lembro que quando a gente chegou no final assim, de 2019, eu tinha feito comigo mesmo vários pactos, né, de encarar a vida de uma maneira diferente, né. E tive que adiar várias coisas por conta do Covid, né. Então, esses pactos tinham a ver com aproveitar mais a vida, né? De fato, entender que o trabalho é parte da vida, né? E não a vida em si. Né? Eu tenho a impressão que, por mais que eu falasse isso, né, na prática, eu não fazia o que eu dizia, sabe? Eu ainda colocava o trabalho como, de fato, a primeira coisa, antes de mais qualquer outra. E acho que nesse final de 2019 eu cheguei né, nesse momento numa situação em que eu relativizei a importância do trabalho para a minha vida. E aí eu fiz vários pactos que tiveram que ser adiados por conta do Covid, mas outros que eu pude colocar em prática, acho que até por conta do Covid. Então, por exemplo, uma das coisas era participar mais da vida das minhas filhas, né? E que com o Covid isso ficou assim, não dá para ser de outra forma, né? Todo mundo, os 4, convivendo o dia inteiro dentro da mesma casa, o tempo inteiro. Então, isso foi catapultado, assim, né, pela situação de confinamento. E me dá conta, assim, de ter mais tempo livre, né, para fazer outras coisas. Então, eu voltei a ler mais, eu voltei a escrever mais, e eu voltei a fotografar.
Então, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, nesse confinamento, acabou se conectando um pouco com as artes, né? E eu resgatei a fotografia na minha vida, que sempre foi algo que fez parte da minha vida, mas de uma maneira coadjuvante, né? Então, sempre tive máquina de fotografar. Sempre na minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma câmera fotográfica. Então, eu sou do tempo do analógico, tá? Eu aprendi a revelar foto em laboratório, era bem legal. Hoje em dia, se você me jogar dentro de uma câmera escura, eu não sabe fazer absolutamente mais nada. Mas, enfim, aprendi a fazer isso lá atrás. E sempre tive, então, uma câmera fotográfica, mas era um negócio que, tipo, vou levar quando eu viajo, vou levar em algum evento, sabe? Não era uma coisa que eu fazia independentemente se havia evento ou viagem. E aí eu resgatei a fotografia na minha vida e eu tinha, né, já faz alguns anos eu ganhei todas as câmeras que eu tenho foram meu pai que me deu, né? Depois eu me dei conta desse padrão, mas outro dia a gente pode conversar sobre isso. Meu pai era fotógrafo também, né? Amador, mas eu tenho altos retratos lindos de quando eu era criança que foi meu pai que fez. Mas aí essa última câmera que ele me deu, ela é boa, sabe? Ela é super boa e estava meio subutilizada, né? Eu falei assim, não, vou resgatar isso aqui, vou fazer curso, vou estudar, agora eu quero, de fato, me dedicar. E foi isso que eu fiz em 2020, né? Eu me reconectei com fotografia, fiz vários cursos, até hoje ainda estou fazendo, e comecei a fotografar, e foi legal porque o MBI também sofreu muita mudança, né, com a chegada, né, dessa situação de confinamento, e a própria comunidade, né, MBI foi criada nesse contexto, e dentro das comunidades, subcomunidades, né? Sim. E aí eu participei, então, da criação da comunidade de fotógrafos do MBI. Legal. E tá bem legal, assim, porque a comunidade, ela tem um perfil de WhatsApp, de Instagram, perdão. Lá tem um grupo WhatsApp, mas tem um perfil de Instagram. Acho que todo mundo já deve saber, né? Mas o perfil é bem legal, porque a gente, primeiro, era para quem era da comunidade, né? E depois a gente abriu, e aí o professor Zari deu uma contribuição, assim, cereja do bolo, né? Ele escreveu esse projeto de fotografia enquanto projeto de extensão da universidade, então a gente tem a intenção, né, de fazer uma exposição de algumas fotos, vai haver um processo de curadoria. Essa exposição seria para esse ano, né, porque a gente achava que a pandemia só ia durar alguns meses. Agora tivemos que adiar, né, a exposição, não sei até quando, vai depender aí também desse momento, o Covid passar um pouco mais e a gente conseguir encerrar esse projeto com essa exposição, né? E é isso, assim, voltei... e aí nesse processo de redescobrir fotografia, um negócio que vale a pena comentar, porque até já virou tema lá do podcast do Vitão, e teve uma repercussão muito bacana isso. O primeiro curso que eu fiz ano passado, na verdade, foi um curso de estética visual. Então, foi um curso mais relacionado às artes como um todo. E nesse curso, eu peguei uma referência de um livro chamado Caminho do Artista, que é um livro que tem como objetivo você trabalhar a criatividade, inspiração e tal. E aí eu comprei esse livro ele traz um método, né, para você seguir durante 12 semanas, uma série de exercícios e tal. E a principal ferramenta desse método são as páginas matinais. Essas páginas matinais são páginas que você escreve quando você acorda, 3 páginas, você tem que escrever lá. A primeira coisa que você faz quando você acorda é escrever. Claro que, né, sem ditadura, né? No dia que dá para escrever, a gente escreve, no dia que não dá para escrever, tá tudo bem. Sim. Mas eu venho nessa frequência, né, de escrita todos os dias, ou quase todos os dias, desde então. Esse foi um processo também muito interessante, porque, para além da questão da criatividade, essas páginas matinais, para mim, se transformaram numa terapia, principalmente quando eu olho as páginas passadas, que a proposta é essa, você escrever por alguns dias sem reler aquilo que você escreveu, e depois de
tantas semanas você volta atrás e lê o que você escreveu, você vê ali seus padrões, né? Você vê ali de que você tanto reclama, o que você vive postergando, o que você fala que tem que fazer e não faz nunca, sabe, assim? E você encontra também textos, até, nossa, eu escrevi isso. Então é interessante, tem servido também como um respiro, assim, como algo que me faz sobreviver, né? Viver até, mais do que sobreviver nessa quarentena. Essa pandemia, né? Nem quarentena mais, né? Porque, enfim, já passou do ponto de qualquer termo que a gente possa utilizar para definir esse momento, né? Continuamos confinados, aí, isolados, até que, em breve, se Deus quiser, tenhamos vacina para todos. Sim, sim. Nossa, nem fale. É uma coisa que a gente conversou uma outra vez, Marina, que eu queria jogar aqui na roda aqui, pedir para você compartilhar com o pessoal, que eu achei muito interessante. Eu defendo muito essa bandeira do nexialismo, né? Que é essa arte de criar nexo, né? Entre diferentes disciplinas, contextos, conhecimentos, enfim. E aí, eu vou pedir para você compartilhar, que eu lembro que foi uma reflexão muito legal. Você veio falar do contexto, né, sua vivência com liderança, com gestão e etc. E aí depois a gente foi um pouco para esse lado de se reinventar na quarentena, você contou de algumas coisas, mas depois teve um foco aí na fotografia. E aí, assim, a proposta agora é colidir o universo da liderança com o universo da fotografia. O que você vê de interseção, de comum? Qual a relação entre esses dois mundos? Como que eles se cruzam para você? E qual o significado que isso tem na sua vida? Legal. Então, eu já te falei, né, que eu sou super fã desse movimento aí que se levanta, né, pró-anexialismo. E eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez sobre isso, eu falei, uai, então eu sou uma anexialista, porque a minha vida é unir mundos. Primeiro de tudo, eu já sou uma junção de mundos, eu sou a bióloga que me transformei numa gestora, né? E eu consigo enxergar, assim, ainda mais a temática da liderança, para mim, ela é uma temática que está em quase tudo, sabe? Assim, eu consigo enxergar a interseção dessas, pelo menos assim, das leituras que eu faço, do estudo que eu faço, e de como eu processo a minha própria vivência, né, numa função de liderança, eu consigo ver nexo com muitas outras coisas que também permeiam a minha vida. Então, quando eu penso nesses dois mundos, né, fotografia e liderança, isso foi uma reflexão que eu fiz até na prévia, né, da nossa primeira tentativa de gravação dessa conversa, desses insights, né, que você tem. Quando você pensa nesses dois mundos, acho que a primeira ligação que a gente pode fazer entre liderança e fotografia é com a parte da fotografia em que você tem que dirigir, né, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que você está fotografando, ou até mesmo dirigir um set, né, enfim, um ensaio fotográfico, né, para ele sair da maneira como foi ou planejada, caso seja uma fotografia um editorial, enfim, com publicação, com a propaganda, ou conforme o cliente deseja, quando é um ensaio de família, de casamento, de casal, enfim. Né, hoje em dia tem ensaio de tudo, né? Eu já vi ensaio até de mãe lavando louça com filho, por sinal lindíssimo. Mas hoje em dia você tem ensaio de tudo. Mas a relação que eu faço entre esses dois mundos, na verdade, é um pouco mais subjetiva. Quando a gente estuda liderança, a gente sempre, uma das primeiras coisas que a gente tem que atentar é que o exercício da liderança se dá sempre em duas perspectivas, né, que devem acontecer e permear esse exercício da liderança ao mesmo tempo. E aí eu lembrei do díptico. Né? O díptico é uma obra de arte que, na verdade, passa uma mensagem a partir de duas obras. Inclusive, as obras mais antigas, a gente tem isso na arte sacra, né? Você tem
acho que todo mundo já deve ter visto esse museu, às vezes você tem duas placas de madeira que são ligadas por uma dobradiça. Isso se chama díptico. Na fotografia, você também tem o díptico. Você tem aquela imagem, na verdade, que é composta por duas imagens. Pode ser a mesma imagem, tendo uma metade numa imagem, a outra metade, né, num pedaço do díptico, a outra metade no outro pedaço, mas você pode ter também imagens diferentes que compõem ali um conjunto, né? E a mensagem que esse díptico passa é passada pelo díptico, não é só uma foto, nem só outra foto que vai passar essa mensagem. E aí eu fiquei fazendo a relação desse díptico, da arte, da fotografia, com o exercício da liderança, que tem sempre que se dar em duas perspectivas. Quais são essas perspectivas? A perspectiva da tarefa, do objetivo, ou seja, qual é a missão, o projeto, o objetivo, a atividade que justifica a reunião daquele grupo, né, e que justifica, inclusive, a tua liderança nesse grupo, e a perspectiva da relação. Então, quando você lida com seres humanos, né, você tem sempre que estar atento com a relação entre eles, no caso, se você estiver uma equipe, e entre eles e você também, né? Como que você se relaciona com essas pessoas? Porque se as pessoas não se sentem seguras psicologicamente para trabalharem juntas, né, fica muito difícil, se não impossível, o compartilhamento de informações e de conhecimento uns dos outros, para que a tarefa, o objetivo, a missão do grupo seja cumprida. Então, a liderança ela tem que estar sempre equilibrando o que a gente chama de comportamento de tarefa com o comportamento de apoio, que é esse comportamento que sustenta as relações numa equipe de trabalho, né? Então, esse comportamento de tarefa, ele se remete mais a comportamentos mais diretivos. Então, você estabelece o que as pessoas têm que fazer, você distribui as tarefas, você controla se o trabalho está sendo feito, né? Você monitora. E esses comportamentos que têm a ver com a perspectiva das relações são comportamentos de apoio emocional, né? Então, comportamentos de dar feedback positivo ou negativo, né, para corrigir aí o curso do trabalho, incentivo, né, celebração, quando a equipe vai alcançando os resultados. E não dá para ser uma coisa ou outra. Então, realmente, é um díptico. Você tem que estar equilibrando o tempo inteiro comportamento de tarefa, comportamento de relação. Depois que eu pensei nessa história do díptico, eu lembrei, né, que a literatura mais recente sobre liderança, e aí eu quero mencionar, né, o Otto Scharmer, né, que traz na teoria além dos níveis de escuta e dos campos de conversação, que já são modelos assim, disruptivos, né, para desvendar o mistério do diálogo entre seres humanos e da construção coletiva, né, que é feita em grupos, que ele traz muitas outras coisas, né, e ele traz isso, de certa forma, também nesses modelos, né, mas a partir dele, claro, tem outros autores que falam sobre isso, eu percebo que existe um outro elemento nesse díptico que precisa ser considerado. E aí a gente tem um tríptico, também existe. São 3 obras, ou 3 fotografias, né, que precisam estar juntas para passar a mensagem que o artista quer passar. E esse terceiro elemento, né, que eu acho que vai estar no meio, assim, desse díptico, né, vai entrar no meio do díptico, é o elemento da liderança, da pessoa liderança, do eu. Então, a gente está sempre lidando com essas 3 perspectivas no exercício da liderança, né? Com esse tríptico. O tríptico que tem a tarefa, as relações entre as pessoas e a liderança, né? O eu líder. Então, por isso que eu consigo fazer relação dessa temática de liderança com quase todas as outras que permeiam a minha vida, porque é impossível você exercer uma boa liderança se você não conhece os seus padrões, os seus mecanismos internos
a sua visão de mundo, que vai influenciar na maneira como você enxerga o mundo, como você reage emocionalmente, como você julga, né? E em última análise, né? No final disso tudo, como você intervém no mundo. Não tem como, né, você conseguir dar conta do isso, né? Da tarefa e do nós, que é essa relação, se você não coloca o eu enfim, se você não coloca luz no eu para enxergar como é que você lida com essas duas perspectivas. Então, essa foi a grande viagem que eu fiz recentemente, né? Essa relação que eu faço entre o exercício da liderança e o tríptico, né? Que vem das artes, que vem da fotografia. Nossa, muito louco isso, né? Isso é muito self-innovation e é muito. Conecta com tanta coisa aqui que pode. Só esse pedaço da conversa aqui ir embora aqui até 6 da manhã direto aqui. Então, é muito self-innovation, você falou tudo, assim, porque o próprio Otto Scharmer, ele traz essa frase no livro dele, né? Não é a frase dele, mas ele menciona e acho que essa é uma das principais, esse é um dos principais pilares de toda a teoria, né? De toda a teoria que diz o seguinte: a qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Então, como é que você quer atuar no mundo, né? Se você não tem consciência sobre a tua qualidade interna na hora que você está intervindo. Né? O Peter Senge traz a escada de inferência, né? Na quinta disciplina. É isso, assim, o Edgar Schein traz o ciclo ORGE, que ele fala, né? Observação, reação emocional, julgamento, intervenção no mundo. O Edgar Schein, ele traz isso quando ele vai falar do consultor, que ele tem essa linha de consultoria, que é a consultoria de processos, né? Ou seja, a importância de você, enquanto liderança, enquanto consultor, enfim, enquanto interventor no mundo, estar ciente dos seus processos internos, sabe? Para você poder também intervir no mundo de uma maneira mais efetiva, né? Com menos erro na leitura da realidade, entende? Porque se você mistura tudo e você não tem consciência que o que você está vendo, o que você está julgando, né, é parte de uma leitura enviesada por conta dos teus vieses, né, da tua, sei lá, mania de perseguição, do fato que você leva tudo para o lado pessoal, ou dos seus valores, né, dos seus pressupostos, você acaba gerando intervenções que não vão ser eficientes, não é o que não precisa. Legal, esse termo, né, de otimizar a leitura da realidade. Eu acho que isso é muito legal, né? Conectar isso com os viés cognitivos e acho que é muito interessante. Marina, nossa, isso acho que dá pano para manga, hein? Mas eu queria pular para um lado agora de hoje em dia, talvez, né? Assim, o que você tem feito hoje de projeto e tal? Você contou um pouco do contexto, posição que você ocupa e etc. Mas o que você tem feito assim de projeto, uma coisa mais mão na massa, mais prática, assim, para compartilhar com o pessoal aí, uma iniciativa que você acha que é legal? Então, eu tenho duas linhas grandes agora, assim, com as quais eu me preocupo bastante, que acabaram, uma já virou concretamente, né, uma iniciativa, a outra está em gestação ainda. Essa minha leitura, né, da importância do autoconhecimento para o exercício da liderança, ela claro, tem a ver com estudo, mas tem a ver também com vivência, com experiência, né? E já no ano de 2019, quando eu mencionei, né, que eu via alguns colegas sendo perseguidos e até desqualificados, né, em redes sociais, assim, eu me sentia muito impotente, sabe? Eu me sentia muito mal com isso tudo e nesse momento eu já pensei assim, cara, eu vou ligar para as pessoas, sei lá, eu quero falar para essa pessoa que eu tô chateada com isso que fizeram com ela, né? Então eu comecei a fazer isso, assim. Quando eu via que tinha um colega que, sei lá, a gente teve colega que foi removido assim, para o outro lado do Brasil sem, sabe assim, sem ser consultado. Isso não se faz, certo?
Então, eu ligava essas pessoas, eu mandava mensagem, eu procurava saber qual era o telefone da pessoa, mandava mensagem para ela, olha, eu te conheço, eu sei o que aconteceu com você, e eu quero te dizer que, puxa, né, compadeço, sou solidária, se eu puder fazer qualquer coisa, me fala, acho que foi justiça. Comecei a fazer isso, falei, não sei se vai servir para alguma coisa, né, mas, sei lá, na hora que você está desculpa, mas na pior, né, eu ia falar a palavra, mas eu me segurei. A palavra que começa com M, né? Na hora que você está na pior, você recebeu, né, uma mensagem de alguém que está ali te apoiando, ajuda um pouquinho, né, então eu comecei a fazer essas coisas. E eu sou muito procurada no trabalho, por colegas, para conversar sobre esse desafio que é você lidar com a subjetividade dos outros. Vou explicar. Isso é algo também que é minha dor, tá? Se você, de fato, é uma liderança que se preocupa com as pessoas, ou seja, que você tem muito claramente que você tem que dar conta desse díptico, ou seja, não é só a tarefa, não é só a meta que importa, mas é também a qualidade das relações, né, e a qualidade interna de cada um que é ali um interventor, né, na equipe, você começa também a desprender, vamos dizer assim, energia para cuidar dessa subjetividade de cuidar da equipe, né? E isso cansa. Isso cansa. E aí eu tenho recebido, às vezes, ligação, alguém que me pede um conselho e tal, e eu observei que isso é uma tendência, assim, é algo que, não é que todo mundo me liga para perguntar, ai, me ajuda, o que eu faço? Mas eu eventualmente sou demandada, assim, para conversar com alguém, e eu observo que as questões que pegam, elas têm sempre a ver com uma certa solidão nesse exercício da liderança, né? Ainda mais que a gente se viu em 2020 numa situação em que ninguém encontra mais ninguém, né? Então, para quem está acostumado a uma função gerencial, uma função de liderança no presencial, né, essa situação de não poder conviver com as pessoas, ela pesou muito, sabe? E outra coisa também que eu vejo que é muito frequente é que quando você está na liderança, você precisa passar para a sua equipe sempre um panorama positivo. Né? Então, eu pelo menos estou sempre preocupada em me mostrar engajada, né, para que as pessoas também não se desengajem, caso eu esteja desengajada. Né? Já que o trabalho daquelas pessoas depende da sua, né, da sua gestão, né? Da sua ação. Isso é algo também que cansa muito. Cansa muito. Então, às vezes a gente quer só desabafar e falar, meu, tá uma droga, sabe? Eu tô afim de jogar tudo pro alto. Que saco, cansei. Sabe assim? Dá aquele cansaço. Você vai falar isso pro seu time? Galera, tô cansada. Você vai ligar o foda-se pro time? Não vai, né? Foda. Ou pelo menos na cartilha está dizendo que isso não é para ser feito. Então você segura sua mão. Isso cansa muito, isso dá uma sensação de solidão muito grande, sabe? E essa é uma dor que eu estou vivendo, assim, porque de fato, né, gerenciar um time de 20 pessoas de altíssimo nível, mas sem poder ter o abraço, sem poder ter o olhar no olho, sem poder ter um encontro no corredor, sabe? Sem poder ter uma reunião que não seja para falar só de trabalho, sabe? Falta aquele encontro pré-reunião para o soft talk, né? A gente não tem mais isso, né? Tudo é agendado, tudo é marcado, sai de uma reunião, entra na outra. Então, eu comecei a me sentir muito só e muito cansada. Sem contar que é isso, assim, 2020 foi um ano difícil para todo mundo, né, pela situação global. Então, você também, independentemente da função que você ocupa, você tem seus momentos de desânimo, de falta de fé na humanidade, enfim, de vontade de largar tudo, certo? Acho que todo mundo passou por isso em 2020, até agora, inclusive, né? 2020 parece que não acabou também, né? 2022, a gente está vendo. 2022, a gente está vendo.
É cômico, como é que é? Seria trágico se não fosse cômico. Mas então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar sobre isso em alguns grupos aos quais eu participo. Perguntar para as pessoas, eu estou me sentindo assim. Você também está se sentindo assim? E eu comecei a ter esses feedbacks de que, puxa, super, nossa, sou eu, cara, eu também. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Sei lá, para ajudar essas pessoas que estão passando por isso que eu estou passando. Porque eu acho que quando a gente ajuda quem está passando por aquilo que a gente está passando, a gente acaba se ajudando também, né? E aí eu tive uma ideia de criar um espaço virtual que se chama, enfim, já teve vários nomes, mas esse é um nome que realmente ficou, porque eu acho que simplifica e já passa o recado logo na hora, que é um coworking afetivo para liderança. Então, no CMBio a gente tem a assinatura, né, a gente tem um contrato com a Microsoft Office 365, né, que chama, e a gente tem, então, a plataforma Teams, é a plataforma, praticamente, o Teams é o meu escritório, né, eu falo que o Teams é meu escritório, e lá a gente tem os times, né, dentro da plataforma Teams, como o nome já diz, e um desses times é um time da comunidade de prática do ciclo de formação e gestão para resultados, que é aquele curso que eu falei, cursei e depois passei a ser instrutora. Esse curso acontece, assim, até o início de 2020. A gente só parou em 2020 por conta da pandemia. Mas ele, enfim, previsão de ser retomado, inclusive, quando a gente puder novamente ter encontros ali presenciais. Quando a gente puder aglomerar de novo, aí a gente vai ter de novo. Então, eu criei dentro desse time, que é um time da comunidade, né, de ex-alunos, um canal que se chama Coworking Afetivo para Lideranças, e é um canal, ele é privado, então você tem que se inscrever, né, você pede para entrar e a gente inscreve a pessoa no canal. E é um canal que está permanentemente à disposição para quem quiser, então, se encontrar, né, numa videochamada para conversar sobre isso, sobre o que está passando, né, quais são as angústias, enfim, as desilusões, né, e, enfim, também a poder escutar o colega nessas angústias e nessas desilusões. Então, a gente falou que a gente apresentou o projeto para a comunidade, né, de ex-alunos, deixou muito claro que, antes de mais nada, aquele era um espaço de escuta. Então, claro que, para você escutar, alguém precisa estar falando. Mas a gente realçou nessa questão da escuta, né? Porque, às vezes, é isso que a gente precisa só, né? É que alguém nos escute enfim, sem julgar, e alguém que consiga empatizar, né? Ou seja, que esteja passando por uma situação semelhante. Então, é um espaço em que eu estou logada toda segunda-feira, de 4 às 5. Então, essa é a hora que eu me dedico a esse espaço. Mas fica aberto para as pessoas que estão inscritas também poderem entrar e conversar e marcar encontros quando elas quiserem. Então, essa foi uma maneira que eu vi que poderia ser útil, né, para atender aí essa dor, que é minha, mas que também percebi ser compartilhada com bastante gente que está passando por essa situação, né, de liderança e não ter com quem, enfim, trocar, compartilhar e desabafar. E o outro projeto é a construção de um curso focado nessa formação de uma liderança que tenha esse díptico, né, e mais do que ele, óbvio, o tríptico normalizado. Porque eu vejo que a gente tem uma tendência a estereotipar os comportamentos, né? Então, quando a gente pensa no tríptico e pensa nos comportamentos vinculados à tarefa, comportamentos vinculados à relação, a gente tem uma tendência a querer dizer, então, estereotipar, então, que os comportamentos relacionados à tarefa, que eles são mais diretivos, eles seriam comportamentos masculinos. E os comportamentos relacionados à relação, ou seja, aqueles que conferem apoio psicológico, emocional do grupo, eles são comportamentos tidos como femininos. E eu vejo que existe um problema nessa arquetipização, né?
como a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, a gente vai dar peso a esses comportamentos. Então, hoje ainda se valoriza muito mais esse comportamento mais diretivo, né, no exercício da liderança, e menos esse comportamento mais relacional, que é o quê? O comportamento estereotipado como feminino. E a gente precisa, de uma vez por todas, superar isso, né? Porque eu vejo que a questão de gênero no trabalho, a desigualdade de gênero no trabalho, ela passa, sim, por uma questão numérica, né, social, mas ela passa também por uma questão de normalizar esse comportamento que de forma estereotipada, taxado como feminino. Então, eu vejo que a gente consegue ser mais autêntico quando a gente normaliza esse comportamento mais de apoio emocional, sabe? E eu não acho que a gente tem que normalizar a crise nervosa no trabalho, não é isso. Mas a gente precisa normalizar a humanidade no trabalho. Então, a gente quer vestir uma máscara, uma carapaça de chefe, né, mandão, tal, que faz acontece, que bate a mão na mesa, e a gente deixa de lado uma parte que é intrínseca a todo mundo, que é essa parte que tem a ver com emoção, né, com relação interpessoal, com você na sua integralidade. Um negócio que eu acho muito legal dessa vida remota é que a gente começou a trazer as famílias das pessoas para o trabalho. Então, quem nunca, em 2020, não participou de uma reunião de trabalho em que aparecia o filho do colega na tela? Ou a mulher tinha que botar no mudo para responder a criança que estava gritando. Ou o cara, né? Tinha que botar no mudo. Isso eu achei muito legal. Porque a gente humaniza as pessoas. Você passou a ver as casas das pessoas. A bagunça das pessoas. Né? Isso eu achei que foi uma coisa muito boa. Uma consequência positiva do trabalho remoto, compulsório. A gente humanizou os colegas de trabalho. E aí, a ideia de se criar um curso focado nessa liderança, que tem essa consciência, que não existe um comportamento melhor que o outro, mas que a gente precisa sempre carregar os dois conosco, e quem vai dizer qual é o momento de usar um ou outro é o liderado, não é o líder, mas é o liderado, que é a maturidade do liderado que vai dizer ao líder quanto de comportamento de tarefa, quanto de comportamento de relação ele precisa colocar ali. Isso é a base da liderança situacional, né, daquele modelo de liderança situacional. Eu acho que a gente consegue trazer, então, para os ambientes de trabalho também um contributo para essa questão da equidade, do equilíbrio de gêneros no trabalho. Então, é mais do que uma questão numérica, mas é uma questão também de normalizar comportamentos, de trazer essa integralidade da gestão como algo inerente à gestão, e não como, mas o estilo do fulano é homem, né? Então o estilo do fulano é assim. Porque aquela mulher ali, nossa, parece um homem. A gente escuta essas coisas, né? E, na verdade, eu acho que não é por aí. A gente tem que entender que... E, claro, trazer a terceira, né? O terceiro componente, que tem a ver com isso tudo, que é o componente do eu líder. Fomentar uma cultura de autoconhecimento nas organizações. Então, para mim, não existe formação de liderança que preste se não tiver essa proposta de fomentar uma cultura de autoconhecimento nessas pessoas que querem profissionalmente liderar outras pessoas. Então, esses são dois projetos com os quais eu estou bastante envolvida agora, né? Tem essa questão da sustentação desse coworking afetivo, que ainda está deslanchando, né, porque é um movimento que está no início e tal, e essa formação de liderança, que tragam, inclusive, uma parceria, mais uma vez, olha o nexialismo aí funcionando, trago, enquanto parceira para criar esse curso, uma pessoa que é professora de yoga, professora de filosofia védica, e vai trazer, né, esse aporte intelectual e vivencial da yoga para o universo do exercício da liderança. Nossa, eu apoio muito esse tipo de coisa. Acho que é raro, né?
E eu estou pensando aqui que, assim, a gente aqui está falando de formação de liderança, mas o quanto que isso também não poderia ser extrapolado para outros cargos, entre aspas, posições, profissões, carreiras, né, que as pessoas pretendem seguir, que também precisa ter o olhar relacional e o olhar né, o olhar introspectivo e etc, né? Claro que na liderança isso fica assim mais pulsante, mais evidente, né? Porque você vai cuidar de outras pessoas, né? Então ali sob a sua responsabilidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso poderia ser extrapolado assim para tudo quanto é canto, né? Então, nossa, eu adoraria que isso se disseminasse, que esse projeto se escalasse, que a gente levasse essa mensagem cada vez mais. E o coworking afetivo também, achei muito legal essa ideia, de ter esse espaço, né, de desabafo, de estar ali. Você falou até que reserva uma hora da semana, né, para estar ali. E aí, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, mas mesmo que ninguém apareça naquela uma hora, você vai estar ali, né? Que eventualmente alguém vai cair ali, vai cruzar ali de duas pessoas se trombaram, aí vai rolar o desabafo, mas mesmo que não tenha ninguém, você vai estar ali naquela hora, naquele lugar, até que isso vingue, seja criado esse hábito e etc, né? Exato, é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Eu falei para ti que isso tem a ver com aquele vídeo, né, que foi passado por um cara que tem um TED super visto, não lembro, nunca lembro o nome dele, mas o TED é sobre como começar um movimento, né? E aí ele mostra um vídeo de um cara dançando num show, um show ao ar livre, muita gente, né, no gramado, e tem um cara só dançando, feito um maluco, no meio da galera, ele tá sozinho, demora alguns minutos, e aí tem um segundo cara que começa a dançar igual a ele, e começa feito um doido também. Isso é legal. E aí, a partir do momento que tem um segundo cara que começa a dançar, que nem o primeiro, aí é em massa, assim, esse movimento de todo mundo começar a dançar que nem um doido. Então, por enquanto, eu sou aquela pessoa dançando feito louca, sozinha, mas as pessoas estão sabendo que está rolando isso, que tem esse espaço. E eu já tenho um agendamento, então, para a semana que vem. Consegui o segundo louco que vai dançar comigo. Espero que a partir dele as pessoas se sintam mais à vontade, menos acanhadas também, para participar desse espaço. Agora, você trouxe um negócio que eu acho que eu concordo super com você, né? Que essa questão do autoconhecimento é algo que deveria, na verdade, deveria permear formações de tudo quanto é lugar, espaço, funções, né, dentro das organizações e fora delas também. Tem um mestre yoga que eu gosto muito, que se chama Marcus Schultz, que ele fala assim, a gente fala muito de cultura da paz, né? Mas ele acredita que antes de uma cultura da paz, para chegar nessa cultura da paz, melhor dizendo, a gente precisa fomentar a cultura do autoconhecimento, né? E o Otto Scharmer, ele fala isso também, ele fala que essa conexão com si mesmo é algo que se perdeu nessa nossa sociedade moderna, né, contemporânea. A gente tem 3 tipos de conexões, né, que a gente perdeu. A conexão com o ambiente, conexão com a natureza, não sei se você lembra disso, né, que o Otto Scharmer fala. A conexão com o outro, e essa conexão com o outro passa por uma conexão com você mesmo, né, para você empatizar, né, e a conexão com o divino, com o que é espiritual. E eu vejo que no exercício do autoconhecimento, né, de autoconhecimento, a gente consegue voltar a estabelecer essas conexões com a natureza, com o outro e com o divino. Então, eu concordo muito com isso, né? Antes de uma cultura de paz, a gente precisa desenvolver uma cultura de autoconhecimento. E é isso que você falou, né? Seria bom se a gente pudesse ter, na nossa educação, inclusive básica, né? Maneiras, mecanismos, espaço, para que as pessoas elas cultivassem essa auto-inquirição, olhar para dentro, entender seus processos.
Mas, enfim, a gente vai aprendendo de velho, né? O jeito. Bem legal, bem legal. E eu acho que essa conexão com o divino também para desmistificar, porque às vezes a pessoa fala assim, putz, eu não acredito em divino, não signo é uma religião, mas não é uma coisa. A espiritualidade não tem nada a ver com a religião, na verdade, né? A espiritualidade tem muito mais a ver com o próprio autoconhecimento, né? Tanto que nessa divisão, né, nessa divisão espiritual, né, lá da teoria U e tal, ele fala do o self, não, estar desconectado do self com letra maiúscula, né? Que é a sua maior possibilidade futura. Então, não tem um negócio, nossa, místico e não sei o que, né? Simplesmente você, hoje, está desconectado da sua maior possibilidade futura, de uma forma bem resumida, assim, né? Então, isso seria ali o divino, né? Ah, perfeito, perfeito. Quando a gente começa também a se conectar, né, falando de conexão, com a arte e com a criação artística, a gente tem muito isso também, né, de dizer que o artista ele é um canal, ele precisa estar conectado com algo além dele para poder criar. Isso tem muito a ver com inovação, né? A inovação é isso. Né? Ocorre que a inovação, quando ela é feita de maneira coletiva, ela talvez seja mais impactante, e aí você precisa conectar várias pessoas com esse futuro de melhores possibilidades. Né? O facilitador desse processo, ele se transforma nesse canal que permite que um grupo, ou que você mesmo, se for o caso, né, da individualidade, você consiga acessar essa melhor possibilidade futura que está nesse self, com S maiúsculo. Eu também vejo assim, eu vejo que esse papo, né, que às vezes pode parecer um pouco esotérico para algumas pessoas, ele, na verdade, está super relacionado com a nossa capacidade de inovar, né, com a nossa capacidade de criar coisas que, de fato, gerem resultados benéficos para a sociedade, né, para todo mundo, para a nossa comunidade. Então, eu também tenho esse olhar, assim, que nada mais é do que uma conexão para esse futuro de melhores possibilidades, sem dúvida. Muito legal. Marina, queria propor para a gente fazer tipo um check-out aí. Acho que assim, talvez deixar uma reflexão final, assim, talvez o que ficou mais forte aí para você, ou se quiser deixar algum recado para o pessoal da comunidade da MBI, o que você sente de sair falando e compartilhando aí com o pessoal? Bom, eu acho que essa conversa que a gente teve hoje, ela já para mim foi um aprendizado, né? Uma confirmação que a gente pode confiar no campo. O Sharma ele fala muito de campo, né? Campo social, em que as coisas operam, né, em sociedade. E por mais que a gente tivesse feito a mesma conversa, a gente tentou fazer a mesma conversa que fizemos antes, a conversa acabou tocando em outras coisas. Eu falei outras coisas. Para falar das mesmas coisas. Os mesmos tópicos, né? Mas não foi a mesma conversa, né? Exato, exato, exato. Então eu vejo que a gente precisa, e principalmente quando a gente está numa função de liderança, ou seja, que nos cabe a tomada de decisão, muitas vezes, a gente precisa desapegar um pouco do controle. Porque a gente precisa dar abertura para aquilo que está surgindo. E isso é o contrário do controle. Então, claro que precisa se ter, né, um mapa, vamos dizer assim, né, para você saber aonde você quer chegar, né, mas você, ao longo do trajeto, você se permitir também confiar naquilo que pode surgir. Então, acho que essa seria uma palavra final. Da gente aprender a abrir mão do controle, que as coisas elas surgem, as soluções surgem, elas podem surgir se você parar, esperar e deixar também o universo fazer seu trabalho. Principalmente no Legal. exercício da liderança, isso é uma dica que me ajuda bastante. Seria, de alguma forma, abraçar a incerteza, né?
Eu interpretei aqui, de alguma forma, como abraçar e sem ser, abraçar o caos. Exato. Aí a gente entra em uma outra referência que é muito boa também, que é o Nassim Taleb. Eu acho que é uma boa referência para a gente terminar essa conversa. Perfeito. Abraça esse caos, pega ele, senta do lado, chama para conversar, porque você vai enxergar a oportunidade nesse caos se você se permitir. Assim, a minha história 2020 se resume a conseguir enxergar a oportunidade no caos. É isso. Legal. Se permita enxergar a oportunidade no caos. Perfeito. Quando eu falei, na minha leitura em Abração e Certeza, foi 100% pautado na lógica do cisne negro. Também, os dois fora. Gostei muito, foi um prazer de novo a gente ter batido esse papo. Dessa vez deu certo. Então, obrigado por ter compartilhado. Espero que o pessoal aí também goste. E obrigada a você. Valeu, então. Obrigada a você pelo espaço, né, por ter permitido isso acontecer. Enfim, estou aí nas redes, né, da comunidade, super à disposição para continuar essa prosa também por outros meios. Legal. E fica aí também o convite para quem estiver ouvindo, o pessoal que sentiu o chamado de quiser bater esse papo, também o canal do YouTube, assim como o Vitão lá no podcast já deixou mais do que claro que aquele é um espaço para o pessoal compartilhar, trazer o que for. Aqui a mesma coisa, né? É mais um meio de comunicação para o pessoal trazer o que sentiu o chamado, compartilhar. Eu não preciso nem estar aqui, enfim. Deixo aí esse convite para o pessoal. Valeu, Marina. Até mais, então. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.